Bom, pessoal, agora a gente está no segundo vídeo. O primeiro vídeo eu fiz com um paciente de Covid em fase inicial, com uma complacência boa. E agora a gente vai pegar um Covid mais raiz aí, um mais tardio, um SARA clássica, né, com uma relação PF um pouquinho pior, ou seja, uma SARA grave. Então vou aqui no simulador escolher esse perfil de Covid-19 com SARA, né? Vou confirmar. Eu estou com a tabela para vocês aí na tela. E essa paciente é uma paciente feminina. Ela tem 55 anos, tem 1,63 m de altura e tem 80 quilos. O peso ideal dela para a altura é 66 quilos, pelo cálculo da fórmula de Devine, né? Que é o peso predito. Mas a gente olha a tabela que é bem mais fácil. Então a tabelinha do HC, eu vou olhar lá a tabelinha de volume corrente de acordo com a altura. E ela tem uma altura de 1,63 e é mulher. Então pela tabela aqui do HC, 1,60 mulher, 330 ml de volume corrente. Então vamos começar com 330 ml de volume corrente para ela. Frequência respiratória inicial, sempre VCV, né? Esqueci de falar. VCV, 330 ml de volume corrente. Frequência inicial 25, que é o que eles recomendam sempre, né? O fluxo vai ser entre 30 a 60 litros por minuto. Vamos colocar 40 litros por minuto. Onda de fluxo eu vou manter quadrada para a gente poder fazer os cálculos de mecânica, né? Para pressão de platô e tal. Então aqui você vê que gerou um tempo de expiratório de 0,5 com esse fluxo, com esse volume. Mas eu vou deixar novamente uma pausa de 0,2 para poder ficar vendo a pressão de platô em tempo real, né? Então aqui tem uma pausa de 0,2 com um tempo expiratório de 0,5. Então o tempo expiratório total na verdade vai ser 0,7. O ajuste inicial de PIP pela tabela sempre 10 e FO2 sempre 60. Esse é sempre o começo, de acordo com a tabela. É a posição inicial da tabela. Ajustei sensibilidade a fluxo, 2 litros por minuto. Vamos confirmar. O simulador está em pausa, né? Então vamos lá ver como é que vai ficar esse paciente. Então vamos lá para as curvas. Curva de volume, curva de fluxo, curva de volume tempo, curva de fluxo tempo, curva de pressão tempo. Sempre vou olhar a curva de pressão tempo e eu preciso fazer o cálculo mecânica, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou dar uma pausa aqui. A pressão de pico está aqui, né? De 26. Lembrando que a pressão de pico não é muito importante, a gente precisa saber a pressão de platô. A pressão de platô está em 21. Então vocês lembram da ventilação protetora, o platô tem que estar abaixo de 30. 21 está adequado. Então a nossa pipa é de 10 e o nosso platô é de 21. Então a diferença entre o platô de 21 e a pipa de 10 é 11, né? Isso aqui é a pressão de distensão. Então, aqui no simulador ele já traz para vocês aqui a pressão de distensão está em 11, né? Com o platô de 21. Então essa ventilação é protetora. Lembrando que a pressão de distensão tem que ser abaixo de 15, o platô abaixo de 30 e o volume corrente 6 ml por quilo do peso predito, que é esse volume 330 ml que eu já usei a tabela, né? Então a ventilação é protetora. Vamos mandar brasa. Continua o simulador. Esse paciente ficou com uma saturação de 91. Vamos esperar estabilizar, que leva uns 4 ou 5 ciclos aí para o simulador se adequar. Então, gente, esse paciente que é uma SARA mais grave, com uma complacência pior, né? Vocês veem que a complacência daqui é 29. Ele, com esses ajustes, ele já está com a saturação de 92%. Então já está dentro do alvo, tá? Então eu não precisaria mexer mais, que eu estou olha na tabelinha aí, entre 90% e 95%. Eu não estou nem acima nem abaixo do alvo, então poderia manter nesse ajuste, tá? Bom, então vamos olhar a gasometria. Então tá, o ajuste está já perfeito, já deu certo assim que pelo ajuste inicial já deu certo. Vamos olhar a gasometria desse paciente. A gasometria desse paciente, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma PCO2 de 45, né? Tá na faixa normal, 35 a 45. Eu tenho uma relação PF de 115, né? Que é uma SARA moderada ainda, a definição de grave é abaixo de 100. Então não precisaria mais de mais ajustes. Se eu quiser reduzir um pouco o PCO2, está em 45, está no limite da faixa superior, eu preciso lavar CO2. Eu tenho muito CO2, preciso lavar CO2. Então se o CO2 está alto, o que eu preciso fazer para baixar mais esse PCO2? Aumentar a frequência respiratória. Então 25 não seria adequado aqui, né? Vamos colocar um pouquinho para 28. Acho que deve ser o suficiente. Vamos olhar como é que está a nossa relação IE. Está 1 para 2,4.
Meu tempo respiratório está de 0,7. O tempo respiratório está 1,45. Aumentei a frequência respiratória. Aumentei o volume minuto. Estou lavando CO2. CO2 vai cair. Então, caiu para 44 aqui. Agora já estou numa faixa mais normal. Toda vez que você aumentar a frequência respiratória, gente, observa na curva de fluxo se o fluxo de ar que entrou, esse aqui é onde o fluxo de ar que entrou dentro do pulmão, se ele saiu. Então aqui é o fluxo de ar que está saindo do pulmão, né? E você vê que ele vai chegar a zero aqui, ou seja, que neste momento o pulmão esvaziou. Então não tem autopip. Se eu aumentar muito a frequência respiratória, eventualmente eu vou gerar autopip e aí é o meu limite, né? Digamos que eu precisasse mais de frequência respiratória aqui. Então, a gente pode ir até 35 em SARA, né? Se precisar. Vamos lá, vamos colocar 35 e ver se isso gera autopip. Curva de fluxo. Continua zerando, né? Ainda não tem autopip mesmo com uma frequência de 35. Só que provavelmente agora eu tô com o volume minuto bem alto. O PCO2 deve cair bastante, né? Olha lá, tá caindo para 39, 38. Ainda tô numa faixa normal, né? Mas não precisaria desse ajuste todo. Dá pra ficar no 28 lá que a gente tava. Agora 36. Ele leva uns 4 ou 5 ciclos aí pra ajustar. 35, vamos ver se vai cair abaixo do normal, porque eu tô fazendo volume minuto muito alto. Aqui tá o volume minuto, né? 330 ml vezes 35. Então isso aí tá dando 11 litros, né? 10,7 aqui, 11 litros por minuto. Lembrando que eu falei pra vocês que o normal da ventilação mecânica é 6 a 8, né? 11 tá lavando demais, tá vendo? O PCO2 caiu demais. Então não precisaria. Acho que aquele ajuste lá de 28 de frequência tá bom, né? Vai manter o PCO2 na faixa normal. Lembrando que toda vez que vocês fizerem um ajuste, espera 30 minutos para pedir uma gasometria e confirmar como é que ficou isso daí, tá? Então, ó, já estou com a frequência mais adequada, o PCO2 vai entrar na faixa normal. Vamos fazer aqui um ajuste errado para mostrar para vocês como é que a gente vai identificar autopip aqui, né? A gente já deu isso em outras aulas, mas tem gente nova aí, provavelmente só acessando essa aula a partir de agora. Então, digamos que eu coloco uma frequência aqui, não façam isso na prática, né? Vou fazer esse propósito para gerar uma autopip. Botei uma frequência de 40. Olha o que vai acontecer com essa curva aqui. Isso aqui é o ar saindo, esvaziando, né? Voltou a zero, esvaziou. Voltou a zero, esvaziou. Voltou... Opa! Aqui não tem mais a curva voltando a zero, tá vendo? Olha a diferença, gente. Aqui é o ar que está saindo, aqui é a expiração. Então o ar tá... Saiu, zero. Agora aqui, ó, saiu... O que aconteceu? Antes dele esvaziar, começou um novo ciclo. Então ficou um ar preso aqui dentro do pulmão que não conseguiu esvaziar. Esse ar preso dentro do pulmão que não consegue esvaziar, o ar dentro do compartimento fechado vai gerar pressão. Então tem uma pressão a mais aí que a gente não estava imaginando que ia acontecer. Isso a gente chama de autopip. Então isso aqui é um gráfico de autopip. Nunca permita esse gráfico. Aumentou a frequência respiratória, gerou autopip, precisa reduzir a frequência respiratória. Na verdade precisa de mais tempo expiratório para esse pulmão. Bom, vamos voltar lá para o nosso ajuste de 28 e essa aqui está a ventilação adequada para esse paciente. Sem precisar fazer nenhum ajuste. Encaixou na tabela direto. Com a PIP de 10 e uma FI de 60%. Né? Agora vamos fazer uma simulação então desse paciente tendo que realmente sair da tabela, né? Vamos para o espectro vermelho aí da tabela. Então o que eu vou fazer? Vou simular um paciente mais grave ainda. Então eu vou lá simular um paciente que a complacência dele está muito ruim. Uma complacência de 15. E com um grau de shunt maior. Vamos ver o que vai acontecer com esse paciente agora. Vocês estão vendo que os gráficos mudaram, né? O paciente piorou. Ele está evoluindo agora com uma SARA mais grave. Então aqui eu já tenho uma relação PF de 80, né? Aqui eu já tenho um paciente que ainda não está otimizado. Então não dá para pensar em medidas de resgate sem a PIP otimizada. Vamos otimizar essa PIP se ele mantiver uma relação PF de SARA grave. Aí eu vou pensar em outras medidas, como por exemplo bloqueio neuromuscular e a posição prona, né? Então vamos lá titular, vamos olhar a tabela. A gente está com um FI de 60%, uma PIP de 10, o paciente está saturando 83%. Olha lá na tabelinha, para que lado de tabela a gente vai? A gente vai agora para o lado direito da tabela, porque ele está com a saturação abaixo do alvo. Abaixo do alvo andar para a direita. Então o próximo passo, FI 70%, mantendo o PIP de 10. Vamos lá, FI de 70%,
Mantendo o PIP de 10, saturação está 82% no momento. Vamos ver se a saturação chega em 90, que é o meu alvo, 90 a 95%. Já sei que não vai chegar, provavelmente, né? Até que talvez chegue, né? Tá com 88 ali, ó. Bom, não chegou nos 90 que eu queria, né? Então vamos lá. Eu tô ajustando o shunt aqui, gente. Imagina que tava aí em 88, né? Bom, então qual que é o próximo passo? Tabela à direita. Eu já botei 70% de FI e tô com PIP de 10. Agora eu subo a PIP para 11 pela tabela, mantendo a FI de 70%. Continuou a saturação bem longe lá dos 90%, né? Então, próximo passo, FI 80%. Pela tabela estou indo à direita, né? FI 80% com PIP de 11. Saturação 75%. Não adiantou, né? Esse paciente está bem grave ainda, com uma complacência muito baixa. Então vamos subir agora eu estou entrando na faixa vermelha da tabela. Entrei na faixa vermelha da tabela, eu já começo a pensar que talvez eu vou precisar de mini titulação de PIP, de recrutamento, de prona, de bloqueio neuromuscular. Então nessa hora você já tem que começar a pensar nessas coisas. Mas vamos continuar seguindo a tabela, né? Agora eu tenho, tô com a PIP de 11, com a FI de 80%. O próximo passo da tabela é subir a PIP para 12. Subir para 12 a PIP. E o paciente vai continuar saturando abaixo de 90, que é o meu alvo. Então, vou o próximo passo da tabela, subir a FI para 90%. Sempre, isso eu estou fazendo rápido para não ficar muito prolongado na aula, né, gente? Mas cada etapa dessa é 1 minuto, tá? Você espera 1 minuto para o pulmão acomodar. Então, estou com a FI de 90%, uma PIP de 12. O próximo passo da tabela, já na faixa vermelha, é passar para 13. Passei para 13 com FI de 90%, continua a saturação abaixo de 90, né? Próximo passo, 14. 14 de PIP com 100% de FiO2. Vamos ver se agora chega dos 90%, né? Talvez chegue. Estamos com 87% de saturação, opa, vai chegar, né? Então tá com 90%. Então aqui pela tabelinha, gente, a gente conseguiu resolver esse paciente aqui com 14 de PIP com FI de 100%. Só que neste caso aqui, isso não é o suficiente, dá para melhorar isso daqui, porque você vê que a relação PF desse paciente ficou em 59. Talvez esse pulmão se beneficie de mais PIP, ele seja recrutável, ele vai melhorar a relação PF e vai melhorar a oxigenação mais ainda. Só como que a gente vai saber isso? Porque existe pulmão de SARA recrutável, existe pulmão de SARA não recrutável. Se for recrutável, vai se beneficiar de PIP. Se não for recrutável, a PIP só vai trazer malefício. Instabilidade hemodinâmica, lesão pulmonar, né? Enfim, esse paciente talvez precise de mais alguma coisa. Ele precisa, por quê? Porque a gente ajustou a oxigenação dele, só que essa ventilação que eu estou fazendo no momento é protetora? Vamos dar uma olhada se ela é protetora? Porque eu tinha olhado no começo, né? Agora eu não olhei. Toda vez que você fizer o ajuste, dá uma olhada de novo na mecânica. Então vamos lá nas curvas de ventilação mecânica. Eu tenho aqui a curva de volume, a curva de fluxo. Estou vendo que está esvaziando o pulmão rapidamente, inclusive. Então esse paciente não tem alto PIP. E aqui eu tenho a curva de pressão. Vamos dar uma pausa aqui e ver quanto está essa pressão de pico. A pressão de pico está 40, 41 ali do lado, né? 41. E a pressão de platô está em 35. Pode pressão de platô de 35, gente? Não, o limite da pressão de platô é 30, né? Então essa ventilação não é protetora. E se você for olhar o driving, a pressão de distensão é 35 menos 14, né? Então tem um driving de 21. Eu tenho que ter uma pressão de extensão abaixo de 15. Então essa ventilação, apesar da oxigenação estar boa e apesar do PCO2 estar bom, ou seja, o voluminoso estar bom, ela não é protetora, ela é lesiva pulmão, né? Então aquela sensação de que o paciente está tá bom de oxigenação, mas ele não está bom de proteção, de ventilação protetora. Então isso aqui me faz entrar na terceira aula, que é a mini titulação. Então esse paciente não ficou legal com essa PIP, talvez ele se beneficie de uma PIP um pouquinho maior.